Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos, que acabou virando o livro Transformai-vos também. Acesse lá transformaivos.org ou também você pode acessar pelo lucaspedro.com.br. Hoje eu estou aqui com uma argila na mão, porque é algo que eu tenho feito para distrair mesmo, como arte pura, acho que mais no sentido de arte de criança, sabe? Quando criança está fazendo arte. Então eu tenho usado a argila para distrair, tenho usado a argila para me acalmar, né? Então eu me refugio na argila aqui, nas coisas que eu faço com a argila, quando eu realmente não quero fazer nada que envolva trabalho, de fato, eu faço isso só como hobby mesmo, só como distração. E eu faço esse tipo de peça aqui, ó. Essa aqui é uma taça. Eu gosto muito de fazer folhas, ó, legal. Eu gosto muito de fazer essas luminárias aqui, né, que são luminárias para você colocar ou vela mesmo, ou colocar essas luzes de LED, a pilha, que estão muito na moda hoje em dia, olha que bacaninha. Né? O que mais que eu faço? Eu faço vaso também, né? Vaso para colocar principalmente suculenta, que está na moda hoje em dia, e a minha esposa gosta muito de suculenta, né? A última coisa que eu aprontei mais complexa, que é uma luminária, foi esse leão aqui, né? Que eu fiquei muito feliz de conseguir, só falta ligar a luz aqui, mas ele é um leãozão, a cabeça de um leão que eu fiz. E, bom, esse vídeo eu estou gravando dia 11 de outubro, amanhã é dia das crianças, e eu estou fazendo principalmente pensando nas crianças mesmo. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de ficar aqui nas minhas coisas, com desenho, né? E tem tipos e tipos de crianças, né? Tipos e tipos de pessoas, mas isso aqui é a minha brincadeira, a minha infância, né? E eu tô aqui para compartilhar uma história que uma história que normalmente é contada para criança mesmo, história bíblica que normalmente é contada para criança, mas que eu vou contar, se você quiser depois mostrar para o seu filho, mostrar para o seu sobrinho, ou se você é um adolescente, também serve para você. Se você é um pré-adolescente, né, como dizem hoje em dia, também serve para você. E eu contei para as crianças da minha igreja, e aí eu falei, por que não compartilhar aqui no canal também, em vídeo, no blog, né, essa história, né? Que tem a ver a motivação para gravar essa história e tem a ver com um livro que eu estou lendo agora, um livro de duas mulheres. Eu vou ler o nome delas aqui que é bem complicado. Elise Fitzpatrick e Jessica Thompson, um livro da editora Fiel, que eu fui assim laçado pelo tema do livro, que é Pais Fracos, Deus Forte. Né? Eu vou até ler aqui o slogan, Criando Filhos na Graça de Deus. Eu achei fantástico, porque se você trabalha com educação cristã na escola dominical, e você tem uma preocupação real com a situação do ensino nas igrejas, eu acho que você já percebeu um problema que a gente tem nas igrejas cristãs. De forma geral, tá? Igreja cristã de forma geral. Eu sou presbiteriano, sou presbítero na igreja presbiteriana Flamboyant, aqui em Campinas, que é da IPB mesmo, Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós somos conhecidos pelo zelo pela palavra de Deus, né, pelo conhecimento da palavra de Deus e tal, e a gente até se orgulha disso, se gaba um pouco disso, mas mesmo no meio presbiteriano existe um problema com o ensino infantil, que quando a gente conta histórias bíblicas, quando a gente ensina para as crianças verdades bíblicas, normalmente a gente tem um foco
na conduta das crianças. E as aulas acabam ficando mais aulas de moral, de moralidade, do que sobre o Evangelho, sobre Cristo e sobre a graça de Deus na nossa vida. E esse é exatamente o tema desse livro da Editora Fiel, né, publicado pela Editora Fiel aqui no Brasil, Pais Fracos, Deus Forte. Né? E eu achei fantástico esse livro existir, porque esse é um tema que precisa ser falado, refalado e falado de novo. Esse tema precisava ser tema de congressos, de seminários, de webinários, porque é um problema que a gente tem, né? Eu mesmo, falando pessoalmente, eu sempre estive na igreja, desde os meus 5, 6 anos de idade. Minha mãe já começou a me levar numa igreja presbiteriana aqui em Campinas. E só que, olha só, sempre participei de escola dominical, mas foi com 20 anos, 21 anos, afastado da igreja, que eu, lendo o livro cristão, eu me encontrei com a graça de Deus. E é ela que me mantém na igreja até hoje. Né? Descobri o amor de Deus por mim. Descobri que eu sou amado por Deus. Descobri que eu sou incapaz, independente dos meus esforços, de alcançar uma conduta e uma moralidade que me permita estar diante de Deus. E aí que entra a graça, né? É Cristo que faz isso. Né? É Cristo que entra na minha frente como propiciação, né? E é Ele que faz isso. Né? E essa é a graça, a entrega de Cristo no meu lugar, né? Devido à minha incapacidade, devido ao meu estado. Né? Mas não tem a ver só com essa questão com relação assim com a graça, com o Evangelho, né, com a explicação do Evangelho, tem a ver também com as histórias do Velho Testamento. Né? Por exemplo, quando a gente conta a história de Davi e Golias, que é uma história que as crianças assim, com 4 anos de idade, 5 anos de idade, dentro da igreja, elas já ouviram essa história pelo menos dezenas de vezes. Né? A história de Davi e Golias, porque ela é cinematográfica, né? Ela é interessante demais de contar. Então os professores, nós, eu estou falando como nós, professores de escola dominical, já fui professor de criança, de pré-adolescente, de juvenil, de adolescente, de adulto, né? Desde os meus 16 anos eu dou aula em escola dominical e a gente adora contar essa história, né, para as crianças, de Davi e Golias, em EBF, em acampamento infantil. E como que a gente conta essa história normalmente? A gente normalmente conta essa história enaltecendo Davi, enaltecendo o menino Davi, que tomou a frente ali no exército, né, e foi ousado, nem era soldado, era um cara que levava a marmita, né, dos irmãos, e ele tomou a frente e ele falou, vou enfrentar esse gigante Golias, né, que tinha desafiado o exército de Israel. E eu vou tomar a frente e vou fazer isso. E a gente normalmente enaltece, normalmente a gente ensina as crianças com relação à coragem, com relação à confiança em Deus, né, quando está mais perto aí, né, do ensino realmente bíblico, né? Mas me preocupa porque sempre fica um tom de meritocracia, sempre fica um tom de que se você se esforçar como Davi se esforçou, você vai ser querido de Deus, né? E hoje mesmo, atualmente, dando aula para adolescentes, eu percebo como os adolescentes ainda trazem, né, dos seus ensinos de infância essa dinâmica de meritocracia na Bíblia, de que a gente tem que se esforçar e de que o nosso esforço vai trazer a benevolência de Deus. Né? E isso, na verdade,
falando da pior maneira possível, é anular a graça de Deus, anular a vinda de Cristo, anular a necessidade da vinda de Cristo. E a gente faz isso muitas vezes em muitas histórias infantis. A gente no final conclui: por isso você tem que ser obediente, por isso você tem que ser bonzinho, por isso que você não pode mentir, por isso que isso. E então, ensinar a criança, muitas vezes, na escola dominical, na igreja, acaba sendo ensinar elas a ter uma conduta cristã exterior sem o conhecimento da graça de Deus, né? E isso é muito preocupante, porque, na verdade, isso é exatamente o que Cristo mais criticava nos fariseus, né? Um conhecimento externo, um comportamento religioso externo, né? E uma total falta de entendimento de quem é Deus e de entendimento de quem eu sou, da minha incapacidade de estar diante de Deus por causa do meu pecado, né? Do entendimento de que o meu esforço, seja ele qual for, sempre vai ser muito aquém daquilo que poderia alcançar a, a minha salvação, né? Então, esse livro, vou repetir o título dele, Pais Fracos, Deus Forte, ele fala o livro todo sobre esse tema. Eu ainda estou no meio do livro, mas assim tem ensinos maravilhosos. Essas duas mulheres, elas discorrem com muita sabedoria sobre esse tema, sem cair naquilo que Bonhoeffer chama de uma graça barata também, né? Que permite tudo, né? E elas fazem isso e elas focam nos pais e nessa questão de que é importante sim o ensino dos bons costumes, né? Mesmo o ensino religioso, o ensino cívico e tudo mais, mas muitas vezes elas falam assim: você não pode confundir isso com a graça de Deus. Nunca você pode confundir isso com a graça de Deus. E você não pode fazer com que esse ensino esteja à frente, acima do ensino da graça de Deus, porque o que faz de nós educadores cristãos é o ensino da graça de Deus, né? É um ensino do amor de Deus que entregou o seu próprio filho por nós. Então aqui eu tenho Davi, o pequeno Davi, o menino Davi, e aqui atrás dele Golias, né? Esse cara brutamontes aí, que é o máximo que eu consigo fazer de um bonequinho bacana aqui com argila nesses minutos que eu tenho de vídeo, tá? E aqui estão eles, um de frente para o outro, né? Você sabe aí, lendo o texto e já ouvindo essa história 1000 vezes, que quando Davi se colocou diante de Golias, Golias riu e ficou bravo, na verdade, né? Ele achou uma afronta. Poxa, ele falou: eu sou um guerreiro experiente, né? Não é só tamanho, eu tenho destreza, eu sei lutar, né? Tô aqui inventando palavras, né? Colocando palavras na boca de Golias, mas pô, vocês acham que eu sou um cachorro para vocês virem com um moleque, uns pedaços de pau, umas pedras, né? Era essa imagem que Golias tinha ao ver o pequeno Davi, né? O menino ali, mirradinho Davi que estava ali. E Davi é justamente isso que a história mostra, né? Ali, Davi é um espetáculo para o filisteu, para Golias e mesmo para o povo de Israel. Se você tirar ali a questão Deus do trabalho que Deus estava fazendo ali, Davi era a visão do ridículo, né? Era um espetáculo do ridículo para Israel, né? Era uma vergonha, né? O que Davi estava fazendo ali,
Davi estar ali diante daquele guerreiro era uma vergonha para o povo de Israel. Aquilo era um nada, né? E foi esse cenário que Deus quis montar para o povo de Israel e para o povo filisteu, né? Olha só, é isso, né? E quando Davi joga a pedra e derruba e mata, e depois a história conta, né? Normalmente a gente omite isso das crianças, que Davi foi lá e arrancou a cabeça de Golias, né? Do gigante Golias, com a própria espada de Golias. Quando isso acontece, tanto o exército filisteu quanto o exército de Israel tem a visão do Deus invisível, tem a visão de Jeová, tem a visão de que não foi Davi, né? Pelo menos esse é o ensino que estava ali nítido para todos, né? Foi Deus que fez isso, né? Então, a Bíblia e as histórias bíblicas, elas são sobre Deus. Elas são sobre a ação, a graça, tanto a graça comum quanto a graça especial de Deus na nossa vida, na humanidade de uma maneira geral. É muito importante que a gente entenda que a gente precisa ensinar para as crianças isso. Não é sobre você em primeira instância, é sobre Deus. A história de Davi e Golias, ela fala não sobre a competência de um menino, não sobre as qualidades de um menino. Aqui o menino, ele representa que, olha, vocês não precisam nem de um exército. Eu com um menino, eu Deus com um menino, eu destruo gigantes, eu destruo exércitos. Porque eu sou Deus e vocês têm que adorar a mim. Vocês não têm que adorar o menino, nem ao qualquer outro Deus, nem qualquer outro exército, nem qualquer outro tipo de imagem. Vocês têm que adorar a Deus, né? A gente precisa ensinar isso às crianças. A gente precisa mostrar que Davi, na verdade, era o fraco. Por isso que eu gostei tanto do título desse livro, Pais Fracos, Deus Forte. Davi é o símbolo da fraqueza humana na história entre Davi e Golias. E é isso que a gente precisa ensinar para as nossas crianças. Davi é o símbolo da nossa fraqueza. Ele é o símbolo daquilo que nós não somos. Ele é o símbolo da nossa incapacidade, da nossa insuficiência. E diante da nossa incapacidade, e diante da nossa insuficiência, Deus é. Diante da nossa insuficiência de agradar a Deus, Cristo vem e Cristo é suficiente. É isso que nós precisamos urgentemente ensinar para os nossos filhos e para as crianças da nossa igreja desde a mais tenra idade. Você, meu menino, minha menina, você não é a pessoa espetacular. Você não é show de bola. Você não vai conseguir fazer um monte de coisa na sua vida. Você vai se frustrar várias vezes com a sua incapacidade de agradar a Deus, da sua incapacidade de amar os outros da maneira correta. E é justamente por isso que Cristo veio. E é justamente por isso que Cristo foi enviado, por isso que ele é o Messias. Por causa da sua incapacidade, por causa da minha incapacidade. O mais importante a ensinar para as crianças é assim: você não é o cara, você não é bom, você não é forte, você não é disciplinado o tempo todo, você não é constante, você não é persistente, mas você é, em Cristo, amado de Deus. Amado de Deus, assim como Davi. Davi era amado de Deus. Fraco, inconstante, perecível, como diz o poeta Lenine. Mas amado de Deus, pequeno, mirrado, efêmero, breve, frágil,
mas amado de Deus. Amado de Deus. Amado de Deus. É isso, gente. Eu tô aqui e esse é um tema que mexe comigo, porque é importante. O que nós estamos fazendo no nosso ensino, na nossa educação cristã? Nós precisamos ensinar sobre Cristo, a cruz de Cristo, a graça de Deus. Não sobre nós. Não sobre a nossa suficiência. Não sobre as nossas tentativas e esforços para ser moralmente correto, bom e melhor que os outros. É sobre isso. Para terminar, eu gostaria de ler um trecho desse livro. Eu fiz uma seleção aqui de um texto muito importante desse livro e eu gostaria de ler para você, tá? Vamos lá. Se persistirmos na busca de construir a autoestima dos nossos filhos, elogiando-os, nós os faremos à nossa própria imagem, meninos e meninas que idolatram a bênção, adultos escravizados à opinião dos outros e pais que passam a mentira para a próxima geração, ainda que ela não tenha funcionado para torná-los bons também. Como nós, nossos filhos anseiam a bênção bem-aventurada, você é bom. Mas a Bíblia diz que porque não somos bons, essas palavras não se aplicam mais a nós. Nós não somos bons. Veja como a Bíblia descreve a nossa situação. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Gênesis 6:5. Ansiamos por ouvir você é bom, mas apenas Jesus Cristo e os revestidos de sua bondade merecem ouvir isso. E, se realmente abraçarmos essa verdade, a forma de criarmos nossos filhos será transformada de engano desejoso à graça poderosa. Isso fará com que a nossa criação de filhos seja cristã. Nossos filhos não são naturalmente bons e não deveríamos lhes dizer que eles são. Mas eles são amados e, se eles realmente acreditarem nisso, o amor de Deus os transformará. Ensinar nossos filhos a serem bem comportados e bons cidadãos é adequado, se considerarmos as limitações disso. Mas nunca devemos confundir esse tipo de educação com a criação ou disciplina cristã, nem com a adesão deles aos nossos costumes sociais como verdadeira justiça cristã. Só para ter certeza de que você entende o que queremos dizer quando usamos a expressão justiça cristã, deixe-nos defini-la aqui para você. Justiça cristã é aquele nível de bondade que pode suportar o escrutínio de um Deus perfeitamente santo e ganhar a bênção, você é bom. É a perfeita obediência tanto na conformidade exterior quanto no desejo interior. É a bondade em prol da grande glória de Deus, motivada por um amor puro e zeloso para com Deus e o próximo. É a ação certa, no momento certo, pela razão certa. Um testemunho desse tipo de bondade nunca pode ser conquistado. Ele só pode ser concedido pela graça por meio da fé. Por meio de Cristo Jesus. Elise Fitzpatrick e Jessica Thompson no livro Pais Fracos, Deus Forte, da editora Fiel. Transformai-vos.